Oi, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estar fazendo ursinhos carinhosos. Nós vamos estar fazendo a Rosinha hoje, tá? Aquela que tem um coraçãozinho na barriguinha. Eu não sei, procurei o nome dela, mas é muito confuso porque tem bastante ursinhos. E, gente, primeiro, antes da nossa ursinha, nós vamos fazer a base. E essa ursinha, ela vai ficar em cima do cupcake. Então, nós vamos precisar de uma basezinha. Para fazer a base, assim como para fazer os ursinhos, a gente é necessário, né, que a gente coloque o CMC na pasta. Tem muitas confeiteiras que não colocam, mas eu ali mostrei mais ou menos a quantidade que eu utilizo, tá? Questão da estrutura, né, pessoal? É bom a gente garantir a estrutura. Aqui eu tô mostrando o tamanho do cortador da minha base. As minhas basezinhas vão ser brancas. O cortador, ele tem que tapar, né, a parte de cima do cupcake, então eu faço essa medida aí, ó. Então eu tenho um cortador que dá certinho e é esse que eu vou utilizar, certo? Primeiro, eu vou estirar a minha pasta, depois de sovar bem, né, gente? Eu abro bem minha pasta e aqui eu vou colocar uma textura. Gente, eu não mostrei a textura, por quê? Porque está no nosso e-book. Esse e-book é pago, tá aqui na descrição, se você tiver interesse. É uma das mais de 20 texturas que eu ensino a fazer sem precisar gastar um rio de dinheiro, tá? É linda essa textura, vale muito a pena. Na verdade, vale a pena por uma ou duas texturas, gente. O valor do e-book é o preço de 2 texturas. Então, vale muito a pena porque você vai ter mais de 20. Ok, aqui eu vou fazer o corte, né, da nossa basezinha para já colocar secar. Eu deixo sempre secar no isopor. Eu prefiro, tá? Então, tem gente que deixa secar. Quando eu comecei a trabalhar com pasta, eu aprendi a deixar secar no papelão, mas gruda. Então, o isopor é a melhor opção, tá? Sempre deixe secar em cima do isopor, que não tem perigo de grudar, ele seca bem, ele transpira. É muito mais eficiente, tá? Seca mais rápido. Bom, aqui eu vou continuar fazendo porque eu preciso de 8 bases, mas eu não vou ficar aqui deixando o vídeo longo. Então aqui eu já fiz, ó, a textura, gente, é show de bola, tá? É um segredinho aí do nosso e-book, vai lá e adquire o seu, tá? Além das texturas, tem algumas dicas, você vai amar. Também, com o e-book, você vai ter acesso a aulas, a 2 aulas, na verdade. Uma delas é exclusiva só para quem tem o e-book, tá? Onde eu ensino a trabalhar com a textura. O que eu tô fazendo? Gente, eu peguei a pasta americana na cor rosinha, que vai ser o nosso ursinho, a nossa ursinha, e eu tô ali na basezinha usando como referência de tamanho, tá? Eu não tô pesando nada aqui, eu tô fazendo a olho, tá? É assim que eu trabalho, porque cada encomenda é bem diferente da outra, então, para mim, não vale tanto a pena ficar pesando. Lá eu mostrei a colinha CMC, que é o nosso gel CMC. Aqui eu tô te mostrando que vai ser a barriguinha do nosso ursinho, então é a base dele, tá? É onde vai ficar a sustentação do corpo. Então é a basezinha, muito importante, é a sustentação do corpo. Então tem que ter CMC, porque senão você vai deixar, ele vai ficar esbudegando para baixo, vai ficar caindo, sabe? Vai ficar achatando. Então usa CMC na pasta, eu sempre digo. Eu passo aqui a colinha CMC para colar na basezinha e aqui eu tirei para mostrar para você que como tem textura, eu tenho que sempre que cuidar, você vai ter sempre que cuidar, se eu colocar um ursinho viradinho em direção à textura, vai ser todos eles, todas as bases tem que estar na mesma posição, tá? Então todas vão ficar na horizontal, no caso desse ursinho, tá? Se você entendeu, comenta aqui embaixo. Se não entendeu, comenta também. Tá bom, gente? Então, se você não tinha visto ainda um vídeo que ensinasse a fazer o ursinho dos ursinhos carinhosos, detalhado desse jeito, já deixa o seu curtir, deixa o seu joinha e já se inscreva no canal. O que eu tô fazendo? Eu já tô deixando prontinho as mãozinhas. Então, eu tô aproximando para você ver melhor o jeitinho que eu faço a mãozinha. Primeiro eu faço uma coxinha. Dessa coxinha eu passo o dedinho, né, o dedo mindinho, para fazer a separação ali da mãozinha e do bracinho, ou o dedo, né, para ficar ele separadinho. E dali eu vou fazer a mãozinha. Como é que eu faço essa mãozinha?
é só fazer uma marcaçãozinha, gente. Eu vou pegar aqui a minha espátula e vou fazer uma marcaçãozinha no dedão. Para isso, a gente precisa cuidar o lado, né? E eu tenho um problema com esse negócio de lado, da mãozinha. Por mais que eu cuide, eu sempre acabo, às vezes, trocando as mãozinhas e fica o dedãozinho para baixo. Tem que sempre cuidar isso, tá? Então, por mais que eu fale, por mais que eu cuide, às vezes eu tenho que estar refazendo esse trabalho da mãozinha. E nessa ursinha não foi diferente. Depois você vai ver que eu acabei trocando na hora de colocar. Essa marcaçãozinha ali no meio da mão é só para deixar mais fofinho, tá? Então é opcional, mas é um detalhe. E a gente sabe que doces em pasta americana, com acabamento quanto mais detalhado, mais a cliente gosta, mais a gente vende pelas fotos, né, gente? Porque o que faz o nosso trabalho crescer, o que faz a gente conquistar mais cliente, o que faz com que as clientes venham procurar, são as fotos. E para ter uma foto bonita, o trabalho precisa ficar bonito e prestar atenção na iluminação. Eu estou fazendo a outra mãozinha agora, outro bracinho, do mesmo jeito. Primeiro uma coxinha, depois eu vou alongando essa coxinha e vou separando ali a mãozinha, tá? Então aqui eu estou cuidando o ladinho. Um dedão é para lá, o outro é para cá. Mas não basta cuidar na hora de fazer. Também a gente precisa cuidar na hora de colocar, tá? Então fica sempre atenta aí, porque são detalhes que às vezes acaba chamando bastante atenção se a gente deixa errado. Tu já pensou um dedão virado para cima, outro para baixo? Vai chamar atenção, tá? Aqui eu tô medindo para ficar do mesmo tamanho e eu vou deixar essas duas mãozinhas já prontinhas ali para ela ir secando, tá? Mas, Cris, tu deixou secar alguma parte antes de colar? Não, eu fiz todo esse processo dessa ursinha, inclusive a minha base ainda não tá seca. O ideal seria deixar secar. Mas, como eu já estava aqui com a câmera ligada, eu disse, não, vou fazer todo ele já e depois seca tudo junto, porque no isopor fica mais fácil, tá, gente? Aqui eu procurei a melhor posição para gravar, para que vocês enxerguem bem o que eu tô fazendo, mas mesmo assim eu sei que às vezes fica um pouquinho difícil. Então, eu vou mostrar para vocês que eu tô utilizando aqui, nesse caso, macarrão. Macarrão de cozinha, só que cru, tá, gente? Para quê? Para dar a estruturinha ali da cabeça com o corpinho. Se você não viu ainda, eu acho que já está disponível no canal, dá uma olhadinha, o ursinho azul. No ursinho azul eu não coloco a estrutura de macarrão, tá? Mas vai depender muito, se você quer utilizar ou não. Faz um teste aí, vê se precisa. Eu fiz a rosinha com a estruturinha de macarrão e eu fiz o azulzinho sem a estrutura de macarrão e os dois deram certo do mesmo jeito, tá? Porém, eu já digo para vocês assim, ó, colinha CMC. Eu não costumo colar nenhuma pecinha só com água, porque eu sei que não é tão resistente quanto a CMC. Aqui o que eu tô fazendo? O pezinho dele, a perninha e o pezinho. É quase da mesma forma, só que eu vou achatar para baixo, ó. Eu dou uma achatadinha para fazer o pezinho dele, tá? Então é uma coxinha um pouquinho maior que a coxinha da mão. E essa coxinha, ao invés de eu fazer a marcação do dedão, eu vou achatar para baixo. E aí eu vou cortar a lateralzinha para ele encaixar bem lá na barriguinha do ursinho. E assim, ó, gente, uma da esquerda e outra da direita. O ursinho ele vai estar sentado, tá? Aqui a marcaçãozinha dos dedinhos, tá? Lá no pezinho, porque fica bonitinho. Dá para fazer sem a marcação? Dá. Eu acho mais bonitinho com a marcaçãozinha. Aqui eu passei colinha do ladinho para colar lá na minha barriguinha, mas você pode estar passando colinha embaixo também, já para colar na base, né? Para ele não ter perigo de descolar. Então ali tá a primeira perninha do nosso ursinho, da nossa ursinha rosinha. E agora nós vamos para a segunda perninha, certo? Gente, sempre olhem na descrição enquanto eu faço, eu vou falando, tá? Ó, a coxinha, aí eu faço a marcação com o meu dedinho, dou uma separadinha no pezinho e eu vou dar uma achatadinha, assim, para ele ficar com o pezinho achatado, tá? E depois eu faço a marcação dos dedinhos e corto a lateralzinha
e coloco lá na barriguinha. Sempre, gente, olha a descrição dos meus vídeos, às vezes tem uma aulinha bônus lá embaixo, uma aula exclusiva. Às vezes eu deixo alguma planilha para vocês de precificação, às vezes eu deixo que nem o e-book, provavelmente deve estar aqui na descrição, se você quer adquirir mais de 20 texturas pelo preço de 2. A gente sabe que a gente acaba gastando bastante e a gente também sabe que o motivo das clientes começarem a vir atrás da gente, ao invés da gente ter que correr atrás delas, é o fator exclusividade. É tu ter um arsenal ali no teu portfólio, tu ter bastante foto diferente, tu ter o que mostrar para a cliente, mostrar o que ela realmente quer ver, que é o doce bem acabado, bonitinho. Aqui eu tô te mostrando que eu colei as perninhas, eu fiz o cortezinho na lateral para que encaixasse bem na barriguinha, tá? Se eu não fizesse o cortezinho, ele ia ficar com a perna muito pro lado. Bom, o que eu vou fazer? Lembra que os ursinhos carinhosos têm uma marcação na barriguinha? Uns tem o coraçãozinho, o outro tem uma nuvenzinha, o outro tem uma estrelinha, um solzinho e assim por diante. Essa daí nós vamos fazer o coraçãozinho na barriguinha dela, e para fazer a barriguinha nós vamos fazer ela branquinha. Eu abri a pasta o mais fino possível que eu consegui, e eu tenho vários cortadores redondos, mas eu no final utilizei um que encaixava melhor no tamanho da minha barriguinha, que foi um bico de confeito perlê, tá? Então fica a dica, às vezes tu tem que estar bem atenta aí para criatividade. Se tá faltando uma ferramenta, dá para improvisar. Eu tenho o coraçãozinho aqui, gente, que é daqueles marcadores de brigadeiro, que é carimbo, né, para brigadeiro, e eu uso como cortador na pasta americana. Aí tem a nossa bolinha, e agora eu vou colar o nosso coraçãozinho, vou fazer o nosso coraçãozinho para estar colocando bem no meio da barriguinha. Tá, então isso aí é a marca registrada da nossa ursinha, e não seria ursinho carinhoso se não tivesse a barriguinha, né, com desenho. Então é isso aí. Aqui eu tô pensando aqui, ó, cadê o meu amido de milho, que eu preciso para não colar no meu carimbinho, tá? Porque senão acaba colando ali, daí fica difícil de tirar. Então é mais uma dica, quando for um carimbo que não é bem um cortador, geralmente acaba grudando. Eu tenho as letrinhas que são marcadores também, mas eu uso para cortar, e como elas são estreitas, né, que tem que ser a pasta fininha, eu também utilizo o amido de milho. Aqui eu tô passando a colinha CMC, vou posicionar o coraçãozinho, e agora nós vamos só colar na barriguinha, com a ajuda do meu bisturi eu peguei ali, e colo na barriguinha da ursinha. Pronto, essa parte é isso aí, tá, gente? Agora vai faltar a cabecinha da ursinha, e também vai faltar colocar as mãozinhas, e é super fácil, qualquer pessoa, mesmo que não tenha experiência com pasta americana, vai conseguir fazer seguindo passo a passo. Cris, eu tentei fazer modelagem já e fica e começa a cair, começa a ficar achatado. É porque você não está utilizando a quantidade correta de CMC na pasta americana. Então, fica atento a isso, tá? Para que tenha estrutura, um personagem, ele precisa de CMC na pasta. Não é só quando o dia tá úmido, a gente precisa dar essa estrutura para nossa pasta, tá? Porque do contrário, tu vai ter que fazer uma peça e esperar secar, fazer outra peça e esperar secar. E assim não, a gente já monta todo ele de uma vez só. Para a cabecinha, gente, eu fiz uma bolinha, né? Então, dessa bolinha eu fiz a marcação dos olhos. Aí nós estamos fazendo a marcação dos olhos bem marcado, tá, gente? Para quê? Para ficar essa parte mais bochechuda para baixo. E agora a gente vai aumentar mais essa bochecha. A gente precisa que os ursinhos sejam bem bochechudinhos. Então, não muito, né, gente? Porque senão fica grosseiro. Mas uma coisa mais suave, mas que dê para ver que tem uma bochecha fofinha. Aqui eu tô modelando a bochechinha dela. E depois tem as orelhinhas, o olhinho, tudo isso eu vou ensinar. Então ele é completamente sem molde. A única coisa que eu utilizei ali, gente,
foi o coraçãozinho. Mas, Cris, eu não tenho coração, decortador de coração, eu não tenho carimbo de coração. Bom, então espera aí que na hora de fazer o narizinho você vai ver outro jeito, outra forma de fazer manualmente um coraçãozinho. Daí você vai fazer maiorzinho para botar na barriguinha, tá? E aqui, gente, deixa eu te falar uma coisa que é importante. Eu já tô fazendo furinho ali na cabecinha, porque se eu esperar secar, vai rachar, tá? Então, assim, é outra dica. Por isso que eu já coloquei o macarrãozinho na barriguinha, quando ele ainda tava... Não deixei secar para colocar, porque senão começa a rachar a pasta. Então, o acabamento é tudo. Se ficar rachado, vai aparecer. Aqui eu tô passando a colinha CNC, para nós agora dar continuidade, nós vamos fazer as orelhinhas. Para isso, 2 bolinhas do mesmo tamanho. Preciso pedir, implorar para você que você se inscreva no canal. Estamos rumo a 3.000 inscritos. Eu sei que não é muito, mas para a Cris é muito sim. Assim, também o YouTube vai poder aí estar te avisando quando tiver vídeo novo, aulinha, tudo mais, tá? Então não esqueça, se inscreve já. Dá um pause, se inscreve, não deixa para depois. Aqui, gente, eu tô com um boleadorzinho só para fazer essa marquinha. Faz 2 bolinhas do mesmo tamanho, dá uma achatadinha e faz essa marcaçãozinha. Cris, eu não tenho boleador. Não tem problema. Faz com o dedinho, o mindinho, ou pega o lado redondinho do pincel, né, do cabo do pincel. Encontra alguma coisa que seja redondinha, arredondada, para fazer essa marquinha. Não precisa ser necessariamente um boleador. Eu passei colinha já CNC, agora eu já tô colando as orelhinhas. Lembrando que cuidado com o espaço que você vai deixar aí nas orelhinhas, que dependendo aí, como a minha cabecinha é pequenininha, eu botei pertinho, mas mais afastadinho também fica mais bonitinho, tá? Então, é questão da gente visualizar. E, gente, para fazer, nós temos aí outros ursinhos carinhosos. Dá uma olhada no canal. Eu não sei se eu vou colocar ou se eu coloquei numa playlist, né? Nesse momento que você está assistindo, se eu já coloquei. Você vai ter a playlist do ursinho carinhoso. Se tiver, vai estar aqui na descrição para você ir direto. Senão, eu vou deixar aqui na descrição os outros vídeos que tem relação com ursinho carinhoso, tá? E, bom, aqui no focinho, que é na parte da boquinha, do focinho do narizinho, a gente faz uma bolinha um pouquinho maior do que a orelhinha, dá uma boa achatadinha, se aí a gente achatar um pouquinho mais, cola no lugar da boquinha. E eu sei, parece bem estranho, olhando agora, mas depois vai ficar bonitinho quando ele estiver prontinho, quando tiver com os olhinhos. Então agora a gente já vai ver ele finalizado da outra técnica. Para fazer a boquinha, gente, eu tô com um canudo que eu cortei. Pode ser qualquer canudo de pirulito, depende do tamanho da sua boquinha. Mas é só cortar a beiradinha ali e fazer o formato. Então, tem, claro, estequinha que já vem com a marcação da boquinha. Mas se você não tem, até porque cada boquinha é um tamanho diferente, cada personagem, né? Então você vai encontrar a melhor forma de fazer essa marcação. E eu já vi muita gente fazendo com uma colherinha pequenininha, dá uma apertadinha, porque ela é arredondadinha. Aqui eu tenho um mini coraçãozinho, que como é que eu vou dizer para você? Que é um daqueles carimbos, né, de brigadeiro. Aí eu tô te mostrando aqui que eu poderia sim estar fazendo com ela, apesar de ter ficado um pouquinho grandinha, mas fica um coraçãozinho perfeito. Só que, lembra que eu falei que eu vou ensinar a fazer de outra forma um coraçãozinho, se você não sabe ainda fazer? Então já mereço um like, não mereço um like? Bora, gente, me ajuda aí, comenta. E outra coisa, eu quero que você me diga de onde você é, né? Porque tem gente de toda... Tem uns vídeos de chantilly que tem um pessoal lá da África, lá daqueles lados. Eu acho o máximo que vocês comentem de onde vocês são para mim ficar sabendo. Então aqui, ó, poderia estar fazendo com esse coraçãozinho. Mas como é que Cris faz um coração, então, sem o carimbo?
A gente pega duas, nesse caso que é bem pequenininho, é quase impossível de você ver, mas se você prestar atenção, você vai ver. Passei colinha. Eu vou pegar dois pedacinhos minúsculos de pasta americana vermelha, minúsculo. Aí eu fiz uma bolinha, eu faço uma mini bolinha e dou uma achatada numa das pontinhas da bolinha e vai virar uma coxinha, uma mini coxinha, na verdade. Essa pequenina coxinha eu vou colar de um ladinho com o auxílio da minha agulha. Caramba, que agulha é essa? Já falei em vários vídeos, mas eu vou repetir. Essa agulha é uma agulha de seringa, tá, gente? Eu que fiz o cabinho, mas não precisa ter cabinho. Pode ser um alfinete para ajudar, pode ser um palito de dente, o que você tiver. Outra coxinha bem tiquititita e nós vamos colocar do outro ladinho. O que acontece? As duas pontinhas da coxinha vão se juntar embaixo e as duas partezinhas gordinhas da coxinha vão ficar para cima, formando então um coração. É muito fácil, assim você pode também estar fazendo na barriguinha, depois passa, achata bem, né? Como ele é maiorzinho, para não aparecer a junção ali, dá uma bela achatadinha que tá tudo certo, tá? Então assim a gente pode estar fazendo o coração grande, pequeno, de um formato mais comprido, mais gordinho, e olha que fofura. Viu? Tá tomando forma, apesar dele ficar feinho, sem olhinho ainda, ele vai ficar bem legal. Eu olhando agora aqui com vocês, eu percebi que de repente uma orelhinha um pouquinho maior vai ficar mais bonitinha ainda, tá? Mas, por isso que é bom prestar atenção quando a gente está fazendo e olhar de vários ângulos, né? Como eu estava preocupada ali em mostrar os detalhes para vocês, eu acabei não percebendo isso. E agora eu notei também que tá uma bagunça essa minha área de trabalho, mas tudo bem, é assim mesmo. O que eu tô fazendo, gente? O que será que a Cris está fazendo ali? Os olhinhos. O que eu fiz? Duas bolinhas, só que essas duas bolinhas são em formatos de ovinhos, né? Então ali eu fiz duas bolinhas ovais e achatei bem achatadinho. Esse meu paninho rosa que tem aí em cima é um saquinho de amido, então eu passei o dedo ali no amido e achatei, que é para não grudar no meu dedo, né? Que daí facilita. Porque imagina, cada vez que a gente vai apertar ou pegar alguma coisa ficar grudando, né? Acaba que atrasa. Gente, ali eu tô passando colinha CMC no lugar dos olhinhos com a ajuda da minha agulhinha. Quando a gente vai fazer trabalho pequeno, por isso que eu digo, compra uma seringuinha e tem em casa. A seringa tu não bota fora, porque às vezes a gente utiliza na confeitaria para tingir, né? Para colorir, para algumas técnicas de coloração. Então guarda. Em seguida eu vou estar trazendo aí umas técnicas novas para vocês. Aqui eu tô só posicionando bem, porque se ficar vesgo, né? Se ficar um olho torto também não vai ficar legal. E aqui com essa pasta americana preta, que eu tenho só um pedacinho de pasta americana preta para fazer a bolinha menorzinha do olho. Lembrando que é muito importante, sempre que for fazer o olhinho de personagem, que ele esteja olhando para um lado fixo, ou seja, não coloca uma bolinha de um lado e a outra do outro. Se está numa direção, as duas têm que ser na mesma direção, porque do contrário ele vai ficar vesgo, bisonho, ou como você conhece aí na sua cidade, que ele vai ficar com os olhos tortos, não vai ficar legal, ainda mais quando é para criança, né? Então, inclusive, gente, é muito interessante saber que às vezes a posição da sobrancelha, quando a gente está fazendo personagem, é muito importante cuidar o formato dos olhos, a distância dos olhos, a posição da sobrancelha, porque em bonequinho, em personagem de criança, infantil, às vezes a gente faz os bonequinhos com cara de brabo. Se você começar a pesquisar aí trabalho doces personalizados com personagens, vai ver que tem muita confeiteira que acaba deixando os ursinhos, os bonequinhos com cara de brabo e às vezes até dá medo, porque é para criança. Gente, aqui nós já estamos finalizando a nossa ursinha rosinha do coraçãozinho. Se você sabe o nome dela, pelo amor de Deus, eu pesquisei e não achei.
coloca nos comentários para mim o nome dessa ursinha. E se quiser, já coloca o nome dos ursinhos que você lembra. Eu sei que é da minha época, eu assisti muito, mas eu não lembro. Eu acho que tinha ursinho Carinho, o Zangadinho, tinha, mas eu não lembro mesmo. Então bota aí, o azulzinho é tal, o rosinha é tal, o lilás é tal, que daí vai estar me ajudando um monte de gente. Porque às vezes a gente quer encontrar um personagem específico e acaba não achando. Aqui, essa miniatura de fiozinho é a sobrancelha, gente. Eu fiz bem fininho, fiquei amassando, né, a pasta até fazer um fiozinho bem fininho. E daí cortei com o meu bisturi um pedacinho e sem a agulha eu não conseguiria fazer isso aí. Como eu disse, pode ser um alfinete. Coloquei ali mais abertinho, que se eu colocar mais para dentro a sobrancelha vai ficar com cara de brabo e a gente não quer ele com cara de brabo, nosso ursinho. Agora sim, vamos passar colinha e vamos finalizar ele. Muito lindo, ela, né? Essa ursinha muito lindinha. E a gente vai só encaixar, que eu já tinha feito o furinho. E como ele tá macio ainda, eu tenho que cuidar para não pressionar. Se eu pressionar, vai achatar. A gente não quer, porque vai danificar a peça. Não vai ficar legal. Então, com todo o cuidado, coloca aí, tá? Tá faltando alguma coisa? Os bracinhos, né? As mãozinhas para nós conseguir. E lembra que eu falei que eu tinha trocado? Eu até tenho muito disso, sabe? Não é só com ursinho, é com tudo. Eu troco bastante aí os ladinhos das mãos. Então, quando for fazer mãozinha, presta atenção. Tem gente que faz só a bolinha, né? Para indicar que tem mãozinha. Isso vai depender muito do teu... das características dos teus personagens e a identidade do teu trabalho, né? Com o tempo você vai ver que você vai identificar uma confeiteira pelos bonequinhos que ela faz, pelos personagens que ela faz, porque tem uma caracterização bem única, né? Que a confeiteira traz. Bom, gente, ali, ó, foi bem tenso, que eu tô explicando para vocês que eu troquei a mão. Foi bem tenso, mas tudo bem. Aqui a gente já vai resolver, eu vou ter que refazer essa mãozinha e colocar de novo. Certo, agora sim ele vai ficar certinho. Então, com todo cuidado, porque a pasta não está totalmente seca, podemos danificar. Terminando a mãozinha, e eu já digo assim, ó, sobre CMC, procura a gente aqui no canal, eu acho que eu já coloquei o vídeo de CMC, se eu não coloquei ainda, comenta aqui se você procurou e não achou, que daí eu lembro de colocar, tá? Só falta eu postar, tem alguns vídeos que só falta eu postar, onde que eu explico tudo direitinho sobre o CMC, ali eu passei um pouquinho de cola para firmar a mãozinha dele embaixo, para não ficar subindo. O que é importante saber, né, onde, para que usar o CMC, o que é o CMC, para que ele serve. Quando a gente começa a entender, a gente para de errar, né, dá para corrigir pasta. Bom, e aqui o nosso resultado final da nossa ursinha. Você gostou? Comenta se sim, se não, comenta também, né, porque é isso aí. Um grande beijo, se inscreve, curte, compartilha e olha a descrição.